Olá, alunos, bem-vindos. Vamos começar mais uma aula da nossa matéria. Hoje nós vamos falar sobre fluxos tecnológicos e internacionalização e focando especificamente no final da aula em análise de cadeias globais de valor. O nosso objetivo hoje é realmente trazer à tona essa importância que até agora nós não falamos muito. Nós falamos mais sobre questões particulares nacionais. Hoje a gente vai falar sobre essa importância dos fluxos tecnológicos internacionais, como eles podem ser relevantes para trazer a capacidade de conhecimento e tecnologias para o ambiente microeconômico nacional, ok? Então, dada essa questão, o que nós precisamos entender é que, dado aquele fluxograma que nós tínhamos estabelecido sobre todo o contexto do sistema de inovação de um país, eu tinha dito na aula 2.3 ou 2.4, não me recordo bem, é que o sistema de inovação ele vai criar a capacidade nacional de inovação que vai dar o desempenho dos países em termos de competitividade econômica. Só que a gente estava negligenciando uma questão muito importante nesses fluxos tecnológicos do sistema de inovação, que são as fontes externas do conhecimento, que são as formas de relacionamento com agentes do exterior. Isso também é muito importante para promover a capacidade de um país criar conhecimento e criar novas tecnologias. Nós vamos falar sobre essas formas agora, em algumas formas específicas, e como eu disse no começo, depois a gente vai focar numa que se julga pertinentemente muito importante, porque ela está ligada a uma questão específica da capacidade, da existência já de capacidade de firmas, ok? Então, dados esses fluxos tecnológicos, a grande pergunta que se estabelece é como conseguir transbordar tecnologia internacional para países em desenvolvimento. Vejam que eu estou focando novamente em países em desenvolvimento, porque nós estamos falando de um país, nós estamos trabalhando, nós estamos estudando de um país que está em desenvolvimento e de um país que precisa receber e precisa conseguir absorver tecnologias que são desenvolvidas em países já desenvolvidos. Então, esse transbordamento, ele é fonte de vários estudos na literatura econômica de análise de transferência tecnológica. Muitas vezes ele é classificado como uma relação que é dada como uma relação chamada de norte-sul, onde existiriam transbordamentos das economias do norte, que são mais desenvolvidas, para as economias do sul. Esses tipos de trabalho, eles são muito... nós não temos conclusões técnicas e estabelecidas no padrão econômico sobre dizer sobre essas capacidades de transbordamento e sobre as relações e as ferramentas que provocam mais transbordamento. Mas nós temos noção de algumas formas com que isso acontece, de maior ou de menor maneira. Em casos específicos ela vai acontecer mais, em outros casos ela pode acontecer menos. E nós vamos falar aqui sobre essas possibilidades, ok? Sem fazer o juízo de valor quando ela acontece mais ou quando ela acontece menos. Isso tem que ser levado em consideração um estudo mais aprofundado de casos a caso, tá bom? Mas o primeiro que a gente pode pensar é justamente a importação de produtos de alta tecnologia. Eu estou colocando alta tecnologia aqui, mas a gente pode falar de média alta tecnologia. A gente está falando de produtos que têm uma tecnologia maior do que produtos que são desenvolvidos dentro desse país. Ok? Então, essa importação de produtos, ela pode promover a capacitação das empresas nacionais ao aprender sobre o que existe naqueles produtos, certo? Isso acontece muito com a importação de bens de capital, que, aliás, se vocês forem olhar a Pintec para o Brasil, que é uma coisa que provavelmente vocês estão fazendo nos setores que vocês estão trabalhando, a introdução de máquinas e equipamentos é uma das principais fontes de introdução de inovação na indústria brasileira. Porque se aprende muito ou se melhora muito a produtividade com novos bens de capital. Quando você faz essa introdução, você tem ganhos de conhecimento, você tem ganhos de economias de escala, certo? Você tem uma máquina nova que vai produzir, então essa importação
ela passa a ser muito importante. Isso pode ser verdade também no processo de engenharia reversa, onde você importa determinados produtos de alta tecnologia e você acaba aprendendo a fazer ou aprendendo a ter novas tecnologias para novos produtos, novos processos, através de promover engenharia reversa naqueles produtos. Ou seja, é abrir o produto mesmo, entender como que ele está funcionando aqui e descobrir novas tecnologias. Isso pode ser uma fonte muito importante de introdução de tecnologia vinda do exterior. Outra fonte é justamente fazer o pagamento de tecnologias estrangeiras, o que a gente chama de royalties. Então, eu tenho determinada tecnologia que é desenvolvida no exterior, eu quero fornecer aquele produto dentro do país de origem, onde eu estou operando, e para oferecer aquele produto, eu faço o pagamento dessa tecnologia estrangeira à empresa que é a detentora daquela tecnologia para oferecer aquele produto. Bom, teoricamente, quando eu faço esse pagamento e recebo essa tecnologia não é minha, certo? Mas nesse processo eu vou ter padrões de aprendizado a depender das minhas capacidades de absorção dessa tecnologia, no qual esse padrão de aprendizado ele me fornece capacitações para desenvolver provavelmente algo próximo àquela tecnologia, para ter novos insights a partir do que eu vejo que foi desenvolvido naquela tecnologia. Então, tudo isso pode promover capacidades e transbordar a tecnologia ao meu nível nacional, ok? Uma outra fonte é justamente a aquisição de capital humano, é adquirir novos trabalhadores que têm aquela capacidade já embarcada. Isso acontece muito a níveis setoriais, dos níveis que vocês estão trabalhando, vocês podem encontrar isso e podem discutir um pouco disso. Tem setor aí que vocês estão trabalhando que isso acontece com frequência, tá? É justamente eu fazer a contratação de pessoal qualificado que pode estar trabalhando em outra empresa e pode trazer para a minha empresa esse conhecimento. Muito do conhecimento que está dentro do nível da empresa, ele pode ser um conhecimento que você abarcou dentro da empresa ou pode ser um conhecimento que a gente chama de tácito, que está estabelecido em você por toda a sua capacidade que você desenvolveu. Eu estava vendo esses dias, para dar um exemplo fora dos setores de vocês, sobre como isso é frequente dentro dos boxes da Fórmula 1. Como que os mecânicos ou mesmo os desenvolvedores de motores, eles trocam de equipe ao longo do tempo e como é complexo para as equipes que perdem esse desenvolvedor estar fazendo essa transferência de tecnologia, porque a equipe não quer, né? Mas isso acaba acontecendo porque as pessoas trocam de posição. Então essa aquisição de pessoal qualificado passa a ser muito importante para você transbordar essa tecnologia internamente dentro do seu país. Tá? E como eu estou falando de país aqui especificamente, a Fórmula 1 foi um caso de empresas, né? Mas a gente está falando de país principalmente. E por último, antes da gente focar nas cadeias globais de valor, a gente pode falar do investimento direto estrangeiro, certo? O investimento direto estrangeiro ele pode ser uma forma de transbordamento tecnológico também, a depender de como esse investimento vai se dar e como que ele vai abarcar todo o sistema produtivo do país que ele entra. Tá? Existe toda uma discussão sobre a forma desse investimento direto estrangeiro transbordar a tecnologia. Essa discussão é bastante complexa e ela depende de determinados determinantes. Determinados determinantes foi engraçado, mas é isso. E uma forma específica são as empresas multinacionais, são o investimento direto estrangeiro através da entrada de empresas multinacionais no país de origem. E o que pode acontecer de transbordamento é justamente do escritório central, do headquarter da empresa para a subsidiária, ou seja, da Nestlé para a Nestlé do Brasil, da GM para a GM do Brasil, ok? E também, que também não é mais fraco, não necessariamente é menos relevante, pode ser muito relevante, da própria subsidiária para os fornecedores dela. Então, todos os relacionamentos que podem ser estabelecidos entre essas empresas, eles podem fazer um fluxo tecnológico de aumento de capacidades de conhecimento. Imaginem, por exemplo, chega uma nova multinacional no Brasil, essa multinacional ela vai demandar determinados tipos de insumos que são com uma capacidade tecnológica no qual determinadas empresas brasileiras ainda não tinham acessado essa capacidade, e quando essa empresa multinacional, essa subsidiária de uma multinacional, ela faz esse acesso,
ela promove esse acesso, ela vai capacitar o fornecedor dela. De novo, isso acontece muito em setor que vocês estão trabalhando também. Isso acontece demais, esse relacionamento até um relacionamento muito forte entre você ajudar a capacitar o seu fornecedor, porque você precisa que ele seja capaz, né? Então isso tem uma força muito grande também para que isso possa abarcar e gerar novos padrões de conhecimento. Uma nota de rodapé aqui nessa aula. Não quer dizer que o fluxo é sempre headquarter subsidiário ou subsidiário fornecedor. Ele pode ser o contrário também, tá? Pode ser, ele pode ser que a subsidiária ela desenvolveu novos padrões e novas questões aplicadas ao design, à forma ou ao tipo de tecnologia específica daquele produto para o mercado brasileiro, vamos supor o mercado brasileiro, e isso leva para o exterior, como uma forma de promover um transbordamento ao inverso. Isso pode ocorrer também. Não é muito o nosso foco aqui, eu estou falando mais de transbordar para países em desenvolvimento, mas isso ocorre também com determinadas frequências e dependentes de capacidades setoriais, ok? Bom, tem uma questão sobre tudo isso que é muito importante, que vai limitar ou vai coordenar a capacidade desses fluxos tecnológicos, que é justamente a importância da proximidade. É uma questão que ela também é muito em voga na literatura, é muito discutida, que ok, fluxos tecnológicos internacionais devem ser muito importantes, mas o quanto que a proximidade também não é importante e ela restringe esse fluxo tecnológico? É importante saber sobre isso, certo? Por exemplo, por que é importante promover determinados ambientes gestacionais de inovação, onde exista um relacionamento muito forte entre as empresas ali, e isso seja mais importante do que o fluxo que vem lá do exterior? A grande discussão do próprio Vale do Silício é justamente essa. Por que as empresas têm que estar lá junto? Isso é mais importante do que você se relacionar externamente? Bom, é um jogo de mão dupla aqui, porque você tem essa importância da proximidade. Nós vemos que em vários trabalhos a proximidade ela tende a ser mais importante em determinados tipos de relacionamento, ok? E ela pode inibir fluxos tecnológicos internacionais quando ela é tão importante, no qual as empresas se relacionam ali e os fluxos internacionais eles deixam de ser relevantes porque eu considero aquele ambiente o ambiente mais importante para fazer o relacionamento das trocas. Tá? Então, toda essa questão do que é mais importante, estar próximo ou ampliar o fluxo tecnológico, ela é pertinente, porque os dois podem se mostrar relevantes. E é por isso que a proximidade, a gente fala tanto sobre sistemas regionais de inovação, fala tanto sobre arranjos produtivos locais, sobre clusters, que têm determinadas características que são similares, mas têm diferentes nuances teóricas que a gente não entrou muito nessas observações, mas nos sistemas regionais de inovação é mais ou menos isso que a gente está falando. Tá? Então, isso passa a ser importante fazer essa relação. E é isso que eu vou chamar mais atenção à frente, para falar com que não pode se desconsiderar nenhum dos dois. Os dois podem ser importantes. E por isso que a gente vai focar um pouco aqui agora na participação em cadeias globais de valor. Porque quando a gente fala sobre essa relação de fluxo tecnológico entre participar em cadeia global de valor, eu estou dizendo que isso é muito importante para fluxo tecnológico, porque a absorção de tecnologia da empresa nacional ele pode estar alinhado ao padrão competitivo internacional das empresas. Então, o que isso significa? Significa que se eu tenho uma empresa que participa na cadeia global de valor, nós vamos definir agora o que é a cadeia global de valor, essa empresa ela tem um padrão competitivo internacional. Ou seja, ela tem padrão de competir internacionalmente. Então, ela é uma empresa importante, certo? Porque ela exporta, ok? Então, se ela está participando desse processo, isso pode ser muito importante para trazer tecnologia do exterior, certo? E principalmente após a década de 90, o começo da década de 90, que a globalização se tornou mais importante, esse processo de cadeia global de valor, essa informação e essa relevância, ela se tornou mais premente como um todo no mercado mundial. Porque ela pode ter sido um fluxo que capacitou muitas empresas, principalmente com o crescimento da industrialização
nos mercados asiáticos, principalmente a China, ok? Então, para falar sobre isso, a gente tem que entender o que é cadeia global de valor. É bastante simples a gente chegar nessa conclusão, porque a gente já estudou o que é cadeia de valor, complexo produtivo, cadeia produtiva. A cadeia de valor é justamente como que as atividades são realizadas pela firma, desde o começo dela até o final, e como que ela é distribuída nesse processo, e como o valor é distribuído dentro dessa cadeia. Então vai incluir todas as atividades utilizadas pela firma final para produzir determinado produto, desde a concepção do produto até o seu uso final. Certo? Então inclui todas as etapas num processo produtivo até um processo final de venda e saber como que isso está distribuído. Se isso estiver distribuído entre empresas de diferentes países, a gente está falando de cadeia global de valor. Se eu estou falando, por exemplo, que a concepção de um telefone celular, o design dele é produzido em determinado país, mas é produzido não, é direcionado, né, feito em determinado país, e a produção física desse produto pode ser feita em outro país, a estratégia de marketing em outro, a distribuição desse produto é realizada por empresas que estão em diferentes países, tudo isso a gente está falando de cadeia global de valor. Então a gente consegue entender a relevância desse estudo, dadas os relacionamentos intrincados que existem hoje entre as empresas ao redor do mundo. Então, por exemplo, eu falei telefone celular porque ele é muito claro, né? Se você pega um iPhone, o design do iPhone é realizado no Vale do Silício pela Apple, certo? Mas toda a produção do iPhone está no mercado asiático. Por quê? Porque as empresas procuram explorar determinadas capacidades, determinadas outras relacionamentos, nesse caso muita capacidade de custo, de redução, para produzir um produto a níveis mais baratos e ofertar no mercado internacional. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de cadeia global de valor. E quando a gente fala de cadeia global de valor, essa cadeia global de valor, entender ela, estudar ela, saber como que ela se movimenta, como que as empresas podem aprender nela, se torna muito importante. Então, a partir da década de 90, a partir de trabalho de Geref, foram sendo estabelecidos determinados estudos, Sturgeon também, tá? Desculpa. Principalmente esses que eu estou falando, foram sendo estabelecidos estudos de entender como que isso se seleciona e dizer assim, como que uma empresa pode aprender numa cadeia global de valor? Será que todas as empresas aprendem do mesmo jeito? Ou será que depende do tipo de relacionamento? Então, os primeiros estudos foram de cunho muito qualitativo, onde se procurava o entendimento das estratégias de governança entre as empresas. Como que a governança focada na empresa líder, porque normalmente a cadeia global de valor ela tem uma empresa que lidera toda essa governança, ou lidera a governança da cadeia dela, né? Pode ser que várias empresas liderem várias cadeias, né, dentro de um setor específico. E como que essas indústrias se organizam globalmente? Como que pode ser que se realize os relacionamentos de troca de conhecimento dentro disso? Então a gente chama de uma estratégia top-down. Mas pode ser também, podem ter se formado e foram se formando estudos também de cadeia global de valor com estratégia de analisar o bottom-up. Como que as empresas de baixo poderiam criar um upgrade para que elas pudessem desenvolver suas capacidades e que isso desenvolvesse a capacidade do país, de região como um todo, para manter ou aumentar a posição de suas indústrias na economia global. Então, todas essas observações, seja olhando quem manda, como que ele manda e como que ele distribui conhecimento, ou como que uma empresa aqui ela vai poder aumentar a participação dela nessa cadeia, foram questões que foram se desenvolvendo nos estudos de cadeia global de valor. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas relações aqui a partir de agora. Bom, realizando essas capacidades de estudo, como a gente falou, a primeira estratégia de análise que é a top-down, que é analisar os padrões de governança, essa análise ela se torna importante, se torna relevante, porque o padrão de governança ele depende da relação das empresas na cadeia. E essa relação entre as empresas na cadeia, ela pode definir trajetórias, capacidades e possibilidades de aprendizado da empresa. Então, em estudo muito tradicional, foram definidos e foram apresentados
principalmente 5 padrões de governança que podem fazer essa definição e podem dar essas diferentes estratégias, essas diferentes capacidades das empresas dentro da cadeia, esse entendimento dessas diferentes capacidades. Então, para mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar para a gente entender como que são essas governanças a partir de uma relação onde existe uma cadeia de valor, certo? Da onde nós temos uma evolução da distribuição dos materiais ou insumos nessa cadeia de valor até o usuário final, ok? E dada essa relação dos materiais até o usuário final, e dado que existe uma relação de governança, nós vamos pensar como que a empresa líder, que estabelece essa governança principal, ela estabelece relacionamento com as demais empresas dessas cadeias. É o que eu falei, podem ser de 5 formas. O primeiro deles pode ser um relacionamento estrito mercado, tá? Que é simplesmente dizer que as transações entre essas duas empresas, elas são estabelecidas estritamente no mercado. Por quê? Porque a empresa líder, ela pode comprar esse tipo de produto no momento que ela quiser. O produto é facilmente codificado, ou seja, ele é muito próximo a uma commodity, ele tem padrões de comoditização muito grandes, são simples e não tem muitas necessidades extras de especificações. Eu posso comprar ele do Zezinho ou da Joaninha em algum momento específico, então eu não preciso estabelecer muitos relacionamentos com essas empresas no qual vão me fornecer esse material. Então eu estou dizendo que esse tipo de governança é uma governança de mercado, sem relacionamento forte. Okay? Poucos relacionamentos fortes. Eu posso ter um outro tipo de relação, onde a gente chama de modular. O que significa uma relação modular? Eu já estou começando uma necessidade de codificação, ok? O que acontece aqui? Nesse tipo de relacionamento, pode ocorrer que a empresa líder ela tenha um relacionamento mais forte com um determinado desenvolvedor ou fornecedor de um pacote para ela, no qual ela necessita de codificar, de estabelecer esse relacionamento, no qual eu tenho que estabelecer uma governança maior. Eu tenho que controlar um pouco melhor aquele meu desenvolvedor de produto. Então eu preciso monitorar aquele comprador. O que eu posso fazer nesse relacionamento modular? Eu vou ter uma relação específica com a empresa que está a montante de mim, que está me fornecendo aquele produto, mas eu controlo aquela empresa que está me fornecendo aquele produto para que ela me forneça determinadas especificações. Como essa empresa vai lidar com as demais de componente lá embaixo, é problema dela. Eu não controlo essa relação dessa empresa com as demais. Eu controlo que essa empresa me forneça determinados códigos e especificações do produto. Mas quando eu faço isso, eu tenho uma relação maior de simbiose. Eu começo a ter uma relação maior de dependência entre essas duas empresas. Ok? E essa relação ela pode se transformar, ou seja, ela pode vir para um outro tipo de governança que a gente chama de relacional, no qual o produto pode se tornar um pouco mais complexo e eu tenho uma capacidade maior do fornecedor, aonde o fornecedor, que ainda é um fornecedor que eu controlo, ele ainda tem um relacionamento com os demais fornecedores de materiais dele. E esse relacionamento com os demais fornecedores de material eu não controlo, mas a minha relação de simbiose com essa empresa que me fornece, ela é maior e eu confio mais na competência dela. Ela adquiriu maior competência e a gente tem uma relação de trocas, muitas vezes, onde as trocas são maiores. Eu não tenho uma hierarquia tão grande no qual o líder é muito melhor ao fornecedor, mas eu tenho uma relação onde o líder e o fornecedor têm uma relação muito mais próxima de confiança, de governança, de capacidade de valor agregado. Então isso já é um aprimoramento do fornecedor. Gostaria que vocês entendessem que a gente está falando de aprimoramentos de fornecedor, ok? Nós temos outro tipo de relacionamento, que é a relação que eu chamo aqui de captive, né? Onde existe uma transação muito complexa e os fornecedores eles precisam de muito controle. Então pode ser que a firma líder seja tão grande e faça um controle muito grande nesses fornecedores ao mesmo tempo, ok? Então é uma relação que tem uma simbiose também muito grande, mas nós estamos falando de produtos com tão alta complexidade que essa relação ela fica muito controlada pela empresa líder. E por último, nós podemos ter uma relação onde a hierarquia ela é plena e ela se transforma numa hierarquia intrafirma. Porque o produto é tão complexo, as necessidades de conhecimento tecnológico elas são tão importantes para essa firma que ela não pode recorrer ao mercado, ela tem que produzir internamente. Porque aquela é uma tecnologia que a gente pode chamar uma tecnologia core para ela.
Eu preciso controlar isso, eu não posso deixar que ninguém controle. Então, essa parte eu faço interna. Ou seja, essa parte eu integro, eu vou ser a firma que vou trabalhar com isso, determinados padrões. Eu posso até comprar determinados produtos aqui no mercado, posso ter uma relação aqui mais relacional com uma empresa, no qual a gente tem uma relação mais próxima, mas determinadas tecnologias eu faço internamente, eu internalizo essa produção. Por que é importante a gente entender todo esse grau desses tipos de governança? Porque esses graus de governança, eles vão dar o grau da coordenação entre os processos e o grau da simetria de poder, certo? Se eu tenho assimetria de poder, se eu tenho um grau onde eu tenho uma relação mais mercado, eu tenho maiores assimetrias de poder, certo? O poder é maior entre a empresa líder em comparação com as empresas que estão operando no mercado, tá bom? Mas se eu tenho relacionamentos onde as empresas minhas fornecedoras elas têm maiores graus de competência, eu diminuo a simetria de poder. Eu tenho empresas que têm maiores capacidades. Eu tenho coordenações explícitas maiores também, certo? Onde eu tenho os relacionamentos mais fortes, que são mais difíceis de quebrar. São mais difíceis de quebrar. Se eu tenho aquele fornecedor que me fornece isso muito bem, é muito mais difícil eu trocar de fornecedor ao longo do tempo. Eu vou ter relações dependentes entre os dois ao longo do tempo. Isso é importante, por quê? Porque primeiro ele explica a governança e como que a líder ela consegue distribuir o valor na cadeia, ou seja, quando tem relações de coordenação explícita maiores, o relacionamento e o valor agregado, ele se torna maior entre os fornecedores também. A empresa líder ela divide mais o valor agregado com os fornecedores nesse tipo de relacionamento. Diferente numa relação de mercado, onde provavelmente o relacionamento de valor, a líder mantém muito mais valor do que quem está operando no mercado, porque os produtos são de menor necessidade de especificação, produtos mais comoditizados. Então, quando a gente fala nessa estratégia de governança, a gente pode falar também na estratégia de upgrade, porque um upgrade para a empresa é ela conseguir passar dessas etapas de estágio de governança, ela conseguir melhorar as capacidades dela, no qual ela consiga agregar mais valor e ela consiga adentrar em relacionamentos mais fortes com a empresa que está estabelecendo a governança nessa cadeia de valor específica. Então, o upgrade significa passar das etapas que a gente está chamando de mercado para uma etapa que ela vai se tornar mais modular, depois ela vai ter um relacionamento mais relacional e ela vai aprimorando essas capacidades ao longo das etapas. Então, isso é muito importante para uma empresa também, como ela vai se desenvolver dentro dessa cadeia de valor. E essas duas aproximações, essas duas visões teóricas, que é olhar de cima para baixo, top-down, quem governa manda como, e bottom-up, como que as empresas que estão sendo governadas, elas conseguem melhorar a capacidade dela, elas permitem considerar essa visão da firma e a visão de políticas públicas. Por quê? Porque o top-down me diz como coordenar e ter upgrade das minhas atividades para acessar novas relações de governança. E no bottom-up, eu posso fazer uma aproximação que como prover um sistema de inovação que possibilite um melhor ambiente para as firmas poderem crescer, certo? Para que essa relação de upgrade possa ocorrer e essas firmas consigam operar melhor nas cadeias globais de valor. Então eu trago esse desenho aqui, porque ele é mais ou menos essa relação simbiótica, onde são um sistema, onde essas coisas ocorrem ao mesmo tempo. Apesar de eu estar falando aqui de uma relação específica, está começando desse padrão específico da cadeia global de valor para o aprendizado das firmas, isso não necessariamente é dessa forma, pode ser o contrário. Só estou estabelecendo uma ordem para dizer como que isso ocorre dessa maneira relacional. Então nós temos a cadeia global de valor aqui, nós temos as firmas locais, que elas têm uma determinada aprendizado e capacidades, e nós temos o sistema de inovação, onde essas firmas operam. Então, dada a relação de governança que essas firmas têm na cadeia global de valor, as características do comércio que ela tem, elas vão ter determinados graus de aprendizado, onde quando eu tenho relações de governança menos assimétricas em relação ao poder, eu posso aprender mais, certo? Eu posso ter capacidades maiores e maior relação de valor. E esse aprendizado dessas firmas, ele vai trazer novas capacidades para o sistema de inovação do país como um todo, certo?
E essas capacidades do sistema de inovação vão retroalimentar as capacidades das firmas. Porque se o sistema de inovação está melhorando, eu estou formando gente mais capacitada, eu estou fornecendo melhores institutos de pesquisa para fornecer capacidades científicas e tecnológicas, eu estou melhorando meu sistema financeiro, eu estou melhorando todo aquele contexto institucional para que as firmas possam operar. E essas novas capacidades, elas vão se desembocar também na forma como as firmas vão operar na cadeia global de valor. Então, o objetivo de apresentar isso é entender que as coisas não funcionam sozinhas. Eu não posso falar que é só importante desenvolver um sistema de inovação ou é só importante adquirir fontes externas de conhecimento. Os dois ocorrem ao mesmo tempo e passa a ser importante analisar essa relação conjunta, ok? Isso, vocês vão ver que em determinados setores é mais importante, determinados relacionamentos são mais importantes do que outros. E eles podem guardar especificidades a depender da forma como essa relação é estabelecida em diferentes padrões específicos, em diferentes países, em diferentes setores. Tá? Eu vou trazer um quadro aqui agora, esse quadro que eu trago para vocês, é um trabalho muito recente, que eu pude ver com o professor Carlo Petrobelli, que eu trabalhei no pós-doutorado recentemente, é o trabalho dele, no qual ele, com alguns outros estudiosos, alguns outros pesquisadores, eles formulam algumas possibilidades de trajetórias tecnológicas para essa coevolução entre a cadeia global de valor e o sistema de inovação e como eles podem ser de sucesso ou podem ser de fracasso, a depender dessas características. Então, não tem uma fórmula específica para dizer como que essas características se desenvolvem. Mas aqui o que eles mostram no trabalho são as possibilidades de trajetória, como elas ocorreram em determinados setores de determinados países e como que essas capacidades elas foram sendo coadunadas entre uma capacidade do sistema de inovação e a capacidade de operação na cadeia global de valor. Tá? Então você tem soluções de trajetórias benéficas, que são incrementos, que são graduais ou por saltos tecnológicos, que é o que eles chamam aqui. Ou seja, nós temos trajetórias onde se estagna, quando essas relações não são bem estabelecidas, ou até mesmo declinam, quando as relações são pioradas. A depender da forma como as empresas se estabelecem, elas transbordam esse conhecimento ou não. Ok? É muito importante, é muito interessante essas observações. Eu estou chamando a atenção aqui para vocês para dizer que não existe solução específica, depende de como isso vai sendo estabelecido ao longo do tempo. Vocês podem analisar de forma mais detalhada cada um desses casos e depois eu vou deixar com vocês a bibliografia desse trabalho específico que foi lançado há 2 anos atrás apenas. Tá? E por último, para dizer como isso é importante, eu gostaria de apresentar um trabalho recente, que está sendo desenvolvido ainda, e esse trabalho procura estudar a indústria aeroespacial, analisando exatamente se existe alguma relação entre padrões específicos do comércio e inovação nessa indústria, ao longo do tempo, dos últimos 10 anos, em relação à evolução do comércio entre os países e como o sistema de inovação ele talvez tenha alguma relação dentro das capacidades desse país, a depender do relacionamento e da forma como são estabelecidas o comércio para determinados tipos de produto. Então, para fazer esse trabalho, o que foi analisado? Primeiro, você tem que analisar como que funciona os estágios da cadeia de valor no setor de suprimentos. Ele é uma limitação que esse trabalho só está analisando o setor de produção. Tá? Então, ele está analisando o relacionamento produtivo e como que as empresas conseguem estabelecer padrões de comércio a depender do tipo de produto que ela oferece. Então, se a gente tem uma cadeia produtiva que está dada aqui pelo setor de manufatura, onde você tem uma relação muito clara de valor, no qual você tem os produtos finais, você tem a submanufatura, subassemblies, né? E você tem os componentes. Essas classificações dentro da indústria aeroespacial, elas nos dão classificações diferentes de cadeia de valor, no qual o valor normalmente está ligado aos estágios finais da produção, principalmente em subassemblies e produtos finais, nessas capacidades de produzir esse tipo de produto, e não em componentes, ok? E você vai medir isso daqui para dizer qual que é o tipo de comércio, quem consegue comerciar melhor nessas etapas, e qual que é essa relação de comércio dessas etapas com a indicação do sistema de inovação dessas etapas.
Bom, a classificação do sistema de inovação ela foi dada por uma medição que podia ser uníssona entre todos os países, que foi analisar o sistema de patentes e o relacionamento das patentes com determinadas características que são observadas como importantes para definir sistema de inovação em trabalhos recentes. Tá? Por exemplo, a concentração da propriedade do patenteamento, onde se espera que menores concentrações de propriedade mostram um sistema de inovação mais robusto, onde mais gente ou mais empresa patenteia, tá? Mais instituições patenteiam. A diversificação tecnológica das patentes, ou seja, quanto mais diversificada a tecnologia, maior é a minha capacidade do sistema de inovação também, porque eu trabalho em mais frentes, ok? E a diversificação do conhecimento. O que significa diversificação do conhecimento? Cada patente, quando ela vai citar alguma outra patente, ela diversifica mais o conhecimento onde ela bebe. Por exemplo, eu estou numa patente numa área X e eu utilizo para aquela patente da área X analisar a área Y, Z, A, B. Então, se eu faço isso, quer dizer que eu tenho uma diversificação maior do conhecimento. E eu espero também que diversificações maiores do conhecimento expliquem, de alguma forma, que meu sistema de inovação ele é mais forte. Então, preste atenção. O que foi feito nessa análise? Foi analisar para os estágios da cadeia de valor, existe alguma especificação do sistema de inovação, ou seja, melhores sistemas de inovação me fazem competir melhor em determinados estágios da cadeia de valor? Para verificar essa relação, modelagens estatísticas econométricas elas podem ser usuais e relevantes para fazer essa classificação. E o que eu mostro aqui para vocês é essa relação através de uma modelagem econométrica, no qual você classifica os tipos de produtos por produtos finais, subassemblies ou components, e os resultados dos indicadores, eles são os resultados que me dão se ele é estatisticamente significante ou não para explicar aquilo. O que nós estamos mostrando aqui são dois indicadores específicos que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é o que está sendo chamado de COMP-P3B e de HHI-ESP1. Tá? O que é COMP-P3B? COMP-P3B é uma associação do componente principal daqueles três indicadores de patenteamento. Ou seja, é uma técnica estatística no qual, dado que esses três indicadores têm um alto nível de correlação, você aplica uma técnica estatística para você extrair a relação entre eles e o componente da relação entre eles vai começar a ser o explicador do componente do nível de comércio a cada tipo do estágio de valor. Então, esse COMP-P3B é o primeiro fator da análise de componente principal para os indicadores do sistema de inovação. E HHI-ESP1 é um indicador de diversificação produtiva dos países. Quanto maior o HHI-ESP1, mais desconcentrado a nível de comércio um país é. Ou seja, ele exporta mais de tudo, certo? Se o HHI-ESP1 é maior, quer dizer que o país ele tem exportações em maior nível de produtos, que sejam produtos finais, que sejam produtos subassemblies, que sejam componentes. Por que eu estou falando desses dois específicos? Porque eles são minhas análises. O primeiro para o sistema de inovação e o segundo para indicar a relevância de comércio internacional. Então, no primeiro caso, eu posso verificar que existe uma relação estatisticamente significante para o sistema de inovação. Ou seja, quando o sistema de inovação ele é mais forte, o país tem uma tendência maior a oferecer produtos finais e também submanufaturas. Mas quando o sistema de inovação é mais forte, ele tem uma tendência menor a oferecer componentes. Ou seja, eu espero que vocês entendam, porque a gente está falando de negativos em componentes, né, e positivos para subassemblies e final products. Então, quando isso acontece, o que está querendo dizer? Os países têm uma tendência a operar em estágios maior da cadeia de valor. Ok? O que significa que existe uma associação entre sistema de inovação e capacidade de operar em melhores estágios da cadeia global de valor. Isso está dado, isso está mostrado aqui, então isso é uma forma de corroborar essa relação. Mas uma outra questão importante é que o relacionamento também, a forma como eu opero na cadeia global de valor, estabelecendo mais produtos operando nessa cadeia global de valor, também é importante para melhorar minha capacidade de operar produtos em maior estágio de cadeia de valor. Vejam, por exemplo, quando eu tenho maior diversificação produtiva, o HHI-ESP1, eu tenho uma participação maior em produtos finais. Ou seja, por eu produzir mais produtos, eu consigo ofertar mais produtos finais. Mas eu também consigo ofertar mais produtos subassemblies. Só que quando eu quando eu tenho mais diversificação produtiva, eu diminuo a exportação de componentes.
o que significa que eu opero menos em estágios menores da cadeia de valor. Então isso para mim está me dando uma indicação dessa retroalimentação entre operar em estágios maiores e fornecer mais possibilidades para a empresa e ao mesmo tempo ter sistemas de inovação melhores e isso fornecer mais capacidade também para as empresas. É uma prova específica de um setor específico de como isso é válido. Então, o que eu gostaria de que ficasse claro na aula de hoje, ficasse entendido e especificado, é sobre realmente essa relação, porque nós estávamos focando muito até aqui agora na relação do sistema de inovação, a relação interna. E agora eu estou falando para vocês que a relação externa também é importante. Então, essas duas possibilidades, esses dois fluxos tecnológicos, ele tem que ser entendido como relevante na observação de vocês. E vocês vão, de alguma forma, considerar isso na análise do mercado de vocês, a depender das especificidades setoriais, que é uma coisa que a gente tem falado muito aqui na aula e que para a gente vale muito a pena a gente levar isso em consideração. Eu fico por aqui e até a próxima aula.